Então, hoje a nossa aula é sobre a terceira geração do romantismo, tá? Antes da gente começar, vamos dar uma relembrada na primeira geração e na segunda geração, tá? Então vamos lá. Quem estava nas últimas aulas e lembra aí da primeira e da segunda geração? Então, a primeira geração, ela é reconhecida como a geração indianista ou nacional, ou nacionalista, tá? Por quê? Porque ela faz uma exaltação à natureza do Brasil, tem o índio, os indígenas como um herói nacional, tá? Eles trazem, os autores trazem essa imagem. Outra característica também da literatura indianista é a liberdade, tá? O sentimentalismo muito grande e uma linguagem bem coloquial, tá? Então aqui aparece uma linguagem como uma linguagem falada, tá? Não se escreve nada muito rebuscado. Então esse foi o indianismo que durou de 1836 a 1852. E os principais autores dessa época são Gonçalves de Magalhães, da poesia, e Gonçalves Dias, que são os dois principais poetas. E da prosa, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Manuel Antônio de Almeida, tá? Aí, entrando lá na segunda geração, para a gente só relembrar, que foi a última aula, que foi a ultra romântica. Segunda geração do romantismo, ela é reconhecida como ultra romântica. Por quê? Porque era assim, uma depressão, era um egocentrismo. Eles também eram reconhecidos pelo mal do século, tá? Tinha muita melancolia nessa poesia e nas obras, e também um desapego a tudo aquilo que tinha na primeira geração, que era exaltação de um herói nacional, um nacionalismo ufanista, né? A pátria amada, isso tudo se perde aqui na segunda geração, tá? Então aqui o homem que publica nessa hora, nesse momento, começa a pensar mais em si, na sua dor, no seu melancolismo, é algo bem egocêntrico, tá? E se desapegam do nacionalismo e ficam ali naquela idealização do amor, o amor impossível, o amor platônico, tá? E os principais autores desse momento foram Manuel Antônio de Álvares de Azevedo, o Álvares de Azevedo, né, o Casimiro de Abreu e o Junqueira Freire, tá? Ficaram com alguma dúvida? Querem relembrar mais alguma coisa? Tranquilo? De boa, então. Então vamos lá. Vamos entrar no nosso condoreirismo. O que é isso? Da onde vem essa palavra, né? Condoreirismo vem do condor, que é uma ave bem grande, é uma ave enorme, tá? Que ela é famosa por simbolizar a liberdade, tá? É uma ave natural dos Andes, tá? Ela sobrevoa muito alto. Então, esse voo dela muito alto representa também a liberdade de poder também olhar as coisas de cima, né? Então, um olhar de cima das coisas, um sentido de superioridade e também de liberdade. Então, a terceira geração do romantismo, ela tem esse significado aí do condoreirismo, do condor da liberdade, tá? Então, lá vamos pensar o que estava acontecendo lá em 1870, 1880, né? Tinha um momento bem triste no Brasil, bem, bem difícil, né? Então, é sobre isso que os autores do condoreirismo da terceira geração do romantismo vão falar. Essa geração também é conhecida como geração social, tá? Justamente pelas ideias que são tratadas aqui. A ideia de liberdade. Liberdade de quem? Vamos ver, vamos ver. Então, antes de entrar para a nossa aula, vamos ver o contexto dessa época, um contexto histórico. O que estava rolando, então? Lá em 1871, sancionaram a lei do ventre livre. Você sabe o que foi a lei do ventre livre? Vamos ver o que você sabe.
E aí, pessoal? Os filhos de mulheres escravas se tornariam livres após seu nascimento. Era mais ou menos isso, mas não foi bem assim, né? Como também a abolição da escravidão. Mas era essa a ideia. A lei foi editada assim, ó, várias vezes, 1 milhão de vezes, até caber nos interesses dos senhores, né? Então, por fim, a lei de 1871, ela permitia que os filhos de escravas, tá, se tornassem livres a partir dos 8 anos, se eu não me engano, tá? Ou 9 anos, por aí, ainda crianças. E aí tinha. Não, até os 20. Isso. 20 anos, não eram crianças, até os 20 anos, tá? Contando que os filhos das escravas e os escravos em geral, eles tinham uma vida viviam até 20 e poucos anos, né? Então, eles lançaram essa lei mesmo para prender os filhos das escravas. Daí o que acontecia? Quem libertasse, o chefe que libertasse esse escravo antes do tempo, ou quando fossem criança, ainda ganhava uma indenização, ainda ganhava um dinheiro. Mas esse dinheiro não valia o preço da mão de obra, né? A mão de obra de um escravo era muito mais valiosa do que aquela indenização. Então, eles mantiveram até o último momento o filho dessas escravas, os filhos, né, dessas escravas. Então, foi uma lei que foi uma tentativa de libertar e muitos não foram libertos, né? Outra coisa que estava acontecendo no país foi a monocultura do café. Então, o comércio, o dinheiro começou girar em volta dos cafezais. E tiveram também avanços na economia e na infraestrutura de algumas cidades, tá? A chegada da energia elétrica nas redes e rede de água e de esgoto. Então, começou a melhorar o cenário de saneamento básico, rede de energia, né? Então, começaram avanços nas redes urbanas, tá? Começaram também construção de vias para exportação do café e tudo girava, né, em torno da exploração e da exportação do café. E nessa época a mão de obra escrava era majoritária, né, gente? Eu acredito que vocês saibam disso da história deste país, tá? Vamos então para o nosso romantismo. Quais são as características do romantismo? Eles usavam uma escrita declamada, uma oratória, tons característicos de oratória, utilização recorrente de vocativos de pontos de exclamação, então aquela coisa bem marcante, né? As falas bem marcadas. Também usavam hipérboles, as palavras em exageros, né? Não sei se vocês lembram o que é hipérbole, se não souberem, mandem aí. Mas hipérboles são palavras exageradas, tá? E aqui uma característica fundamental da terceira geração romântica é a denúncia da escravidão. Os autores denunciavam a escravidão e pediam a liberdade desses escravos na poesia, tá? E também aqui demonstra um pouquinho do processo de transição do romantismo para o realismo, que é a próxima escola, né? Que a gente vai ver Machado de Assis e outros autores, tá? Os principais temas que a gente vai ver na terceira geração romântica é o erotismo, o pecado, a liberdade, tá? O pedido aí pelo abolicionismo, que não tinha acontecido ainda, a abolição da escravidão, uma realidade social, então um olhar social, né? E a negação de um amor platônico. Aqui o amor, quando aparece a temática amorosa, ela vai aparecer de uma forma mais erótica, tá? Ficaram com alguma dúvida quanto a isso, quanto às características? Sempre relacionem a terceira geração com aquele pássaro bem grande, que eu não trouxe a imagem dele, mas eu trouxe ali com uma figurinha ali,
mas ele não está com as asas abertas, mas ele é uma ave bem grande e que representa a liberdade, né? Então, esse pensamento filosófico que o condorerismo representa a liberdade, o pedido, né, pela liberdade dos escravos que não tinham essa liberdade. Tá bem? Agora ver os principais autores da terceira geração do romantismo, tá? Um dos principais é quem? Castro Alves. Vocês conhecem esse cara? O grande Castro Alves, né? Foi um dos que tiveram à frente do condoreirismo, tá? Por quê? Porque ele tem uma poesia chamada O Navio Negreiro, em que ele denuncia a situação que os escravos eram exportados não vinham para o Brasil. Horrível, né? E aí nessa poesia ele denuncia isso. E pela primeira vez, né, no romantismo se coloca no lugar desses escravos. Outra obra também fundamental dele que é Esplumas Flutuantes. Aqui ele trata mais sobre um erotismo, tá? Também temos A Cachoeira, de Paulo Afonso, de 76, e Os Escravos, de 83, tá? 1883. O Castro Alves viveu de 47 a 71. Ele morreu bem novo, né, gente? Com 24 anos, coitado. Ele tinha uma paixão, ele se apaixonou por uma atriz portuguesa, daí ele ficou muito atrás dela, assim, e não foi correspondido por esse amor. E aí a história conta, né, que ele ficou decepcionado, que ela não correspondeu ele e entrou para uma vida um pouco boêmia. E nisso ele já tinha tuberculose, tá? Então ele não podia levar uma vida boêmia. E aí ele começou a sair muito à noite, começou a dar uns rolê louco lá e começou a ter aventuras também, né? Começou a caçar e numa dessas que ele saiu para caçar, ele foi engatilhar a arma e deu um tiro no próprio pé. E aí, o que aconteceu? Naquela época, né, era tudo muito complicado, os cuidados médicos, e o pé dele começou a granguenar. E aí ele teve que amputar o pé. Aí amputou o pé, ficou lá de recuperação, e começou a se espalhar gangrena, porque não tinham tirado toda ainda. Daí ele teve que amputar a perna, e começou a avançar também a tuberculose dele, e ele morreu sem uma perna, né, e com tuberculose muito grave, 24 anos, bem novinho, bem novinho, né, mas nesse tempo aí que ele viveu, ele teve um papel fundamental para o nosso país, porque ele falava sobre a abolição da escravatura, foi um dos primeiros, né, que tiveram essa atitude importante, porque era desumano, a situação era totalmente desumana, e na época era tido como normal, né? Eles não viam os escravos como humanos. Existia uma desumanização dos escravos. E a partir daqui, o pensamento começou a mudar um pouco, né, gente? Que é uma coisa estrutural na nossa sociedade e é muito triste. Que carrega, que até hoje, né, tem marcas na nossa sociedade que a gente precisa muito conversar sempre sobre e desconstruir esses preconceitos que vivem até hoje, né? Por causa lá da escravidão, por causa de tudo que veio junto a esse momento histórico que a gente viveu, né? Então, é algo que a gente precisa ter atenção e conversar sobre. E aqui, Castro Alves inicia essa fala, né? E traz na característica dessas obras poesia social, né? Com tom social, um olhar para a sociedade, um olhar para o que está acontecendo. Uma poesia lírico-amorosa também, mas com tom mais erótico, tá? E ele era dito como o poeta dos escravos. Então, ele tinha um apelido aí, né? Um cara que falava sobre abolição, denunciava, né? Esses casos
tão absurdos que aconteciam e levou isso para a comunidade pensante daquela época, né? Para as pessoas que tinham como comprar livros, para as pessoas que tinham como ouvir também, porque como Condor, que subia lá em cima, o Castro Alves também tinha um costume, e ele foi apelidado de poeta condoreiro, Condor, porque ele fala isso numa poesia dele, e ele também subia em locais altos para declamar as poesias, tá? Então, é tudo bem simbólico, mas é a história do Castro Alves, né? Que ele é relacionado ao Condor e é o poeta dos escravos, tá bem? Agora vamos ver um trecho de Navio Negreiro, tá? Só vou tomar uma água, senão começa a ficar rouca. Bom, vamos lá ler o trecho de Navio Negreiro. Aqui tem uma imagem, viu, pessoal? Isso aqui era um navio negreiro, tá? Onde botavam os escravos e também prendiam eles, tá? Só que eles ficavam presos para não poder fugir. É horrível, né? Eles ficavam todos amontoados, era um espaço, por exemplo, para 50 pessoas e ia 150, 200 pessoas, de uma forma totalmente desumana, né? Então vamos ver. Vamos ver o que o Castro Alves escreveu. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei dos mares tufão. Então ele está pedindo aí, nesse trecho, se não tem como varrer isso, né, da história, não tem como acabar esse acontecimento, esse fato, que é a triste história do navio negreiro, que é a triste história da escravidão, né, que arrancaram essas pessoas da terra delas para levar para um outro país para exploração, né? Então, esse é o trecho que eu trouxe para vocês de Navio Negreiro. Posso deixar lá no Drive, se vocês quiserem, o Navio Negreiro inteiro, tá? Se vocês tiverem interesse em ler, e que eu aconselho bastante, porque é algo bem importante. Vocês querem? Da história, né? Eu coloco, então. Ó, vocês estão interessados, é bem legal. Vou botar, então, Navio Negreiro para vocês. É bem traz bastante reflexão essa obra, tá? Aí o pessoal do desafio da coordenação botou para vocês não esquecerem de botarem o nome aí na chamada, tá? Nas notas compartilhadas. Só relembrando para quem entrou depois, tá? Botem aí o nome, idade e o curso de interesse de vocês no notas compartilhadas. Vamos dar seguimento então para o nosso próximo autor, que a gente tem alguns para ver hoje. E o próximo é Souza Andrade, Joaquim de Souza Andrade, tá? Ficaram com alguma dúvida quanto Castro Alves? Querem perguntar alguma coisa antes que eu entre aqui? Ou de boas? Nenhuma, perfeito. Souza Andrade tem como característica na poesia a originalidade. Ninguém aqui desse período escrevia como ele, tá? E ele usava neologismos, palavras também indígenas, tá? E também palavras em inglês. Ele era um diferentão aí da poesia indianista. E as principais obras dele são Harpas Selvagens, de 57, O Gués Errante, que é a principal obra dele, assim, a mais famosa, tá? Que essa aqui fala sobre o sofrimento dos indígenas e a tomada de terra que aconteceu, né? Que os portugueses fizeram com os indígenas, roubaram a terra, né? A Harpa do Ouro e Novo Éden. Vamos ver um trechinho de Gués Errante, tá? O primeiro canto do livro Gués Errante de Souza Andrade. Então, lembrando que ele fala aí dessa tomada de terra que os indígenas sofreram,
Então, vamos ver. Folga, imaginação divina. E outra coisa que a gente, antes de começar a ler, outra coisa que a gente pode perceber de novo aqui são os pontos de exclamação, tá? Sempre aparece bastante nessa poesia indianista. Indianista não. Condoreira. Olha eu confundindo. É condoreirismo, tá? A ave bem grande. Condoreirismo. Folga, imaginação divina. Os Andes vulcânicos elevam os cumes calvos, circundandos de gelos mudos alvos. Nuvens flutuando, que espetáculos grandes. Lá onde o ponto do condor negreja, cintilando no espaço como brilhos de olhos, e cai a pruma sobre os filhos do lhama descuidado, onde lampeja. Rugindo a tempestade, onde o deserto, o azul sertão formoso e deslumbrante. Arde do sol o incêndio delirante. No seio, a palpitar do céu aberto, coração vivo, nos jardins da América, infante, adoração dobrou sua crença, ante o belo sinal que a nuvem ibérica, em sua noite, envolveu ruidosa e densa. Tá, pessoal? Esse aqui é um trechinho de Guerra Errante, de Souza Andrade. E essa obra, Guerra Errante, fala, então, sobre o sofrimento, né? O drama que os indígenas sofreram quando os portugueses chegaram nessa terra. Ficaram com alguma dúvida? Posso ir para o próximo autor? Sim, qual é a dúvida? Ou posso ir para o próximo autor? Ah, tá bem. Bora então. O próximo que eu trouxe para vocês foi Tobias Barreto de Menezes, tá? Aqui, o Tobias era um homem negro. E ele tem uma história bem... que a gente também pode refletir sobre o racismo que acontecia nessa época. Ele entrou 3 vezes para o curso de Direito, e não permitiam que ele entrasse na vaga. Sim, não tinha explicação, né? Mas provavelmente não, de uma forma por racismo, tá? Porque ele era negro, ele não acabava conseguindo entrar na vaga dele, que ele tinha conseguido entrar 3 vezes, foi aprovado no vestibular de Direito. Aí na 4ª tentativa ele conseguiu, porque um grupo de amigos dele fazia Direito, e aí eu acho que fizeram uma pressão com o professor, com os professores da universidade, e deram a vaga a ele. Mas aí, né, que a gente pode refletir que foi preciso uma pressão de pessoas, homens brancos, né, para que ele conseguisse ter direito à vaga que ele já tinha conseguido três vezes antes, tá? Então, esse é um pedaço aí da história do Tobias Barreto, que viveu de 1839 a 1889, tá? Ele tem como principais obras Amar, O Gênio da Humanidade e A Escravidão, tá? O Tobias era um cara evolucionista, e o principal tema que rola aí na obra dele é a Guerra do Paraguai, tá? Mas ele também fala aqui de escravidão, tá? Com a ideia condoreirista de liberdade. Acho que eu não trouxe um trecho para vocês, porque eu quero chegar aqui em outra parte com vocês mais rapidinho. Mas vamos lá para o próximo autor, que é Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo, um baita nome, né, gente? Esse cara, ele foi um monte de coisa, tá? Ele foi o criador da Sociedade Anti-Escravidão Brasileira em 1880, tá? Ele também foi um dos fundadores da Academia de Letras Brasileira. E o Dia do Historiador, uma curiosidade aqui, o Dia do Historiador é em homenagem a ele. Dia 19 de agosto foi o dia
do nascimento dele, né? Do nascimento não, é o dia do aniversário dele, e o dia do historiador é em uma homenagem ao Joaquim Aurélio Barreto Nabuco. Joaquim Nabuco, tá? Então, quais foram as principais obras dele? O Abolicionismo, de 83, Campanha Abolicionista no Recife, de 1885, O Erro do Imperador, de 1886, e Escravos, de 1886 também, tá? Então, que ele era uma pessoa que publicava muito sobre o abolicionismo, sobre a escravidão. Ele era um militante, né, gente? E lutava pela liberdade. Ele escrevia poesias, críticas literárias, também obras de teor histórico. Por isso, também, o Dia do Historiador é em homenagem dele. Ele era um historiador. Biografias e memórias, tá? Esse foi Joaquim Nabuco, um cara muito importante na nossa literatura, na nossa sociedade também, né? Porque era um cara que lutava pela liberdade, tá? Ficaram com alguma dúvida nos últimos dois autores? Ou não? De boas? Podemos dar seguimento. Beleza, então, vamos lá. De boa. Agora eu tenho uma pergunta para vocês, para a gente passar para outra parte da nossa aula. Vocês conhecem alguma romancista brasileira, uma mulher do século XIX? Se não souberem, tudo bem, não é essa pergunta, não quero que vocês saibam alguma, tem uma resposta, só quero saber se vocês conhecem alguma, se não sabem, é super comum, tá? Não, não faço ideia. Quero que todo mundo responda essa. Firmina era uma, botou o Vitor. Era. Quem mais? Não conhece. Por que vocês acham, assim, grande maioria, que não conhecem uma autora mulher do século XIX, uma romancista? Talvez por causa do machismo desse período, sim. E, e vocês acham que não tinham autoras mulheres? E o machismo da época era grande, né, gente? Tinham, mas elas não recebiam tanta repercussão quanto os homens, né? Isso aí, Vitor. Exatamente, esse é o ponto. O que acontecia? Se não me engano, tinham até mulheres que escreviam para eles e usavam os contos delas com seus nomes. Aqui no Brasil, o que aconteceu com as mulheres? Elas foram apagadas. A literatura feminina do século XIX, ela foi totalmente esquecida, tá? Por um longo tempo atrás, e foi apagada, porque os homens era quem. Aquela coisa extremamente machista, né, da época, imagina. Tinha escravidão, a exploração dos cafezais, tinha também exploração do ouro, dos minérios. O que rolava? Era o homem que explorava, era o homem que era o reizão ali da família, né? Então o machismo rolava em volta dessa estrutura familiar, né? Do homem ser o provedor, que explora as terras, que explora também os escravos, e os escravos, por sua vez, não eram vistos como humanos, né? Então sofriam essa desumanização e as mulheres não tinham essa vez de se colocar, de falar
E muito menos de escrever, né, de publicar algo. Imagina, lá no século XIX, 1880, 1870, tá? Mas, para os que não conheciam, né, que foi a grande maioria, eu digo para vocês agora. Existiam, sim, mulheres que escreviam e que publicavam, e que teve uma mulher que inaugurou toda o romantismo brasileiro, e ela era uma mulher negra, tá? E é a próxima autora que a gente vai ver. Mas não é a única, tá, gente, que foi apagada pela história por esse machismo que vem de muitos anos atrás. Por quê? O que acontecia? É isso que vocês responderam mesmo. O machismo era muito forte dessa época. As mulheres tinham que cuidar da casa, dos filhos, aquela cultura, né, que a história nos conta e que é tão triste, porque as mulheres sofriam muito com isso. Mas, graças a Deus, né, as coisas vêm mudando muito na sociedade, mudaram até os dias de hoje, mas ainda precisa lembrar desses fatos para ver o quanto o apagamento da mulher ainda é muito enraizado na nossa sociedade. Então, são coisas também que a gente pode refletir e tirar um ótimo proveito. Mas voltando à questão aí, vocês conhecem alguma romancista brasileira do século XIX? Eu trouxe hoje para vocês uma autora muito importante, tá? Que é a Maria Firmina dos Reis, que o Vitor já havia falado aí o nome dela, Firmina. Vamos ver. Olha aqui essa Maria Firmina dos Reis, tá? Então, essa pintura aqui dela, né? É uma das que mostram a imagem dela, mas muita gente não tem certeza. E aí ficou meio que uma despersonalização da Maria Firmina dos Reis. Meio que o que aconteceu também não é uma despersonalização, né? Mas um embranquecimento da Maria Firmina dos Reis. Foi o que aconteceu com o Machado de Assis também, né? Porque o Machado de Assis era um homem negro e embranqueceram ele por, sei lá, ele ter feito tanto sucesso, escrever também, escrever de tudo, contos, crônicas, romances, né? E aí como é que um homem negro vai fazer isso naquela época? Então, aconteceu o embranquecimento do Machado de Assis. E aqui aconteceu também da Maria Firmina, tá? Ela nasceu em 1822 e viveu até 1917, tá? E a Maria Firmina dos Reis era uma romancista, primeira romancista brasileira negra, tá? Então, olha o peso disso para uma época que nem tinham abolido a escravidão ainda. Ela era filha de escravos alforriados, tá? Mas ela era tida assim como órfã. Por quê? A mãe dela e o pai não batizaram ela, não é batizaram, é botaram o nome na certidão, mas na época era batizar isso, o batismo, né? Nome de batismo. Então, Maria Firmina é essa figura importante para a nossa literatura, para o nosso romantismo. Que estreia tantas coisas, né, gente? Estreia uma mulher na literatura e uma mulher negra na literatura, uma romancista, tá? E ela já falava de escravidão muito antes lá do Castro Alves, tá? E por que será que ela não foi exaltada, né? Por que vocês acham que ela não foi exaltada como Castro Alves? Por que vocês acham que vocês não conhecem Maria Firmina dos Reis e outros conhecem Castro Alves? Por que isso? Me digam. Porque ela era uma mulher negra, isso. Exatamente. Então, toda oportunidade que a sociedade da época tinha de apagar a existência de mulheres negras, de uma mulher e uma mulher negra, eles faziam de tudo, né, gente? Mas ela era uma autora, assim, genial.
e também escreveu uma obra indianista, tá? Que é Gupeva. Aqui, ó, o Vitor botou, mas até atualmente não retratam a imagem dela nas aulas, o que eu acho bem errado. É verdade. Eu conheci a Firmina por conta, nunca estudei ela nas aulas de literatura. Pois é, a gente tem que começar, deve começar a trazer mulheres negras, mulheres da história, porque elas existem, né, gente? Elas não podem continuar sendo apagadas. E a gente não pode aceitar isso, né? A gente precisa popularizar a existência dessas mulheres que escreveram, que denunciaram aqui a escravidão, como Maria Firmina dos Reis, né? Por exemplo, ela escreveu uma coisa muito importante para os escravos aqui, que foi o hino da libertação dos escravos em 1888, que foi o ano que a princesinha lá foi lá e assinou a Lei Áurea, tá? Assinou fez aquela cena, né? A cena para o inglês ver, que foi a assinatura da Lei Áurea pela princesa, porque de fato não aconteceu bem assim, né? Foi um processo muito longo para acabar com a escravidão. Né? Então durou um pouco mais tempo que isso, mas no papel tá lá 1888. E a Maria Firmina foi essa figura muito importante que denunciou, por mais que calassem ela, ela denunciou e ela também foi ouvida por autores de grande relevância, reconhecidos na época, né? Por quê? Isso dava o que falar, né, na época. Ela foi uma mulher que se empoderou para a época, né? Porque ela tinha um marido, o marido dela era ator, ela era de uma cidade assim no interior, tá? O marido dela era ator de circo, ele passava viajando e ela já não estava mais aceitando aquela situação. E aí se incomodou, isso ela era muito jovem, os casamentos aconteciam quando as mulheres eram jovens, né, gente, naquela época. Até pouco tempo atrás, né, talvez nossas avós ou bisavós se casaram super cedo. Então era uma coisa bem normal. E a Maria Firmina dos Reis foi uma dessas que casou muito cedo, tá? E aí ela se incomodou aí com esse cara que era um pouco traía ela, né? Passava viajando, fazia um monte de coisa para ela e ela não aceitou, pegou as coisinhas dela e foi-se embora para casa da tia dela, tá? Numa capital que agora eu não me lembro qual era. Posso trazer isso para vocês depois. Mas aí ela foi para a capital e aí começou a carreira dela com a escrita e também com o ensino, porque ela era professora, ela se formou em magistério. E aqui outra coisa que ela fez, que é muito importante, que na época não existia, ela criou a primeira escola mista da época, tá? E o que que era? Primeira escola mista de crianças do sexo feminino e masculino, porque na época era separado, né? Era escola de meninos e escolas de meninas, tá? Então começava por aí a divisão das coisas. Era uma escola só para meninas, e o que será que era o que viam, né, nessa escola só de meninas? E uma escola só de meninos. E aí, com certeza, tinha uma disparidade muito grande do que era ensinado para homens e do que era ensinado para mulheres, tá? E ela foi uma das primeiras a lançar uma escola mista. E foi muito mal vista pela sociedade por isso, tá? Que era um absurdo misturar meninos e meninas. E isso é um pouco, tô contando um pouquinho da história dela, tá? Se vocês quiserem saber mais, eu também posso disponibilizar material falando sobre a vida, sobre a obra da Maria Firmina dos Reis, que é algo muito, muito, muito legal mesmo. E que é importante vocês saberem, sabe? Faz parte da história da nossa literatura. Essa mulher precisa aparecer mais, né, gente? E outras mulheres também. Vai ser legal. Então, tem bastante material para botar para vocês. Vou catar material e vou botar para vocês. Tem vídeos também, se vocês quiserem procurar. Tem vídeos sobre a vida dela e obra, tá? Mas voltando aqui, principais obras dela são Gupeva, que aí é uma obra indianista,
que vocês lembram o que é lá, que é a exaltação de um herói, o herói indígena, tá? Cantos à Beira-Mar, que é um livro de poesias, o conto A Escrava, que é, assim, muito interessante, tá? Eu posso também disponibilizar ele para vocês. É um conto curto. Eu trouxe até um trechinho para vocês hoje desse conto. E aí entra uma questão da Maria Firmina dos Reis que se difere lá do Castro Alves. O Castro Alves tinha uma literatura que denuncia a escravidão, uma literatura que se indigna, que visa pela liberdade, o condor, todo aquele símbolo, o poeta dos escravos, tá? A Maria Firmina dos Reis, ela fala com a voz dos escravos, ou seja, ela dá voz para os escravos dentro da obra, o que nunca tinha acontecido antes. Além de a Maria Firmina dos Reis ser uma mulher negra que sofria, mulher nessa sociedade da época negra, filha de escravos alforriados, toda, né, a história biográfica dela, que ela carregava nas costas. Ela ainda falava sobre a abolição, sobre a escravidão, de uma forma que dava voz aos escravos. Então, os escravos eram humanizados na obra dela, tá? Os escravos sentiam dor, os escravos tinham pensamentos, sentimentos, o que nunca tinha aparecido antes. Além de ser uma obra, um romance-relato, né? Ela é perfeita mesmo. É um romance-relato. Por quê? Porque é um relato, romance documental. Porque a escravidão ainda não tinha sido abolida. Ela viu com os próprios olhos o que era a escravidão. Então, o romance dela também é um romance documental, tá? Traz relato do que foi a história verdadeira, né? Então, esse conto A Escrava ilustra bastante, tá? E de uma forma bem interessante. Se vocês quiserem, eu posso também disponibilizar. Só bota um quero, que aí eu disponibilizo, tá? Mas eu vou pegar uma caneta. Vou pegar uma caneta e vou botar aqui. Tenho que disponibilizar isso. Porque tem um monte de coisa para disponibilizar para vocês. Não posso me esquecer de nada, depois vocês vão brigar comigo. Então tá. O que mais que essa mulher escreveu? O hino da libertação dos escravos, que é tão importante, né? Quando os escravos foram libertos, ela foi lá e escreveu uma letra e música. Então ela também era musicista, tá? E aqui, ó, por último, fora da ordem cronológica, eu botei aqui para falar do romance Úrsula, a da Maria Firmina dos Reis, que foi publicado em 1859, tá? E uma curiosidade sobre essa obra é que ela simplesmente sumiu com o tempo, tá? Porque ninguém deu interesse, ninguém deu bola para Úrsula, que é esse romance da Maria Firmina dos Reis. E aí, lá, em 1963, um jornalista acha num sebo, assim, sem querer, ele achou num sebo essa obra, leu e ficou assim encantado. Quem é essa mulher? E daí ele acho que fez uma publicação sobre no jornal. E aí começou essa pesquisa de quem é a Maria Firmina dos Reis, da onde saiu essa mulher. Começaram a fazer especulações sobre a vida dela, e aí ressurgiu a Maria Firmina dos Reis, tá? Começaram a publicar artigos, fazer pesquisas nas universidades, e até hoje é feito, né? Porque até pouco tempo atrás não se sabia muito sobre a vida dela. Mas tem um artigo bem interessante, eu não sei se vocês também se interessam, eu vou parar de falar. Não sei se vocês querem, eu posso botar no Drive, mas é uma coisa bem extensa, assim, que fala sobre essa pesquisa. Não, gente, eu vou ter que botar um monte de coisa para vocês, eu vou parar. Eu não sei, vamos acabar. Bota tudo assim que é bom. Não, mas esse artigo ele faz uma pesquisa, assim, vai mostrando a pesquisa minuciosa que foi realizada para chegar essas informações sobre a biografia da Maria Firmina dos Reis. E é bem legal, tá? Então, quais as características dessa obra da Maria Firmina dos Reis? Ela mostrava narrativas abolicionistas e dava voz à narrativa dos escravos, tá? E aquilo que eu tinha falado, os escravos
da obra dela tem sentimentos, tem dores, tá? E também mostra um contexto em que ela vivia de total segregação racial e social, tá? E aqui a gente percebe uma denúncia contra a escravidão, meio diferente lá do Castro Alves, mas é uma denúncia de escravidão de forma também documental, né? Porque estava acontecendo naquele momento, ela estava vendo o que acontecia. Ela sofria na pele dela a escravidão, o racismo, tá? Então vamos ver um trechinho de Úrsula, tá? Que foi publicado sob um pseudônimo aí, que é uma maranhense. Então ela não nomeou o livro. Foi o primeiro romance abolicionista brasileiro, tá? E escrito por uma mulher negra. Olha o peso que é essa obra Úrsula, tá? E isso aqui é um romance. Eu não sei se eu consigo disponibilizar isso para vocês, mas posso tentar. Mas aqui é uma obra mais extensa, tá? Não é o conto. O conto A Escrava é um pouquinho menor, bem menor, tá? O romance só foi redescoberto em 1962 por Horário, ó o nome, Horário de Almeida, no Rio de Janeiro, em um sebo, que eu tinha falado para vocês. O horário, é o horário ou no horário? Não consigo enxergar. Ruim dos olhos que tô. Vou dar um zoom para ver o nome da pessoa que achou direitinho. É o Horário mesmo o nome. O Horário achou num sebo e foi aí, alavancou e fez essa redescoberta da Maria Firmina dos Reis. Então vamos ver o trecho. Liberdade, liberdade. Ah, olha aquela característica das exclamações, né? Maria Firmina dos Reis também trazia isso. Eu a gozei na minha mocidade. Continuou Susana, com a amargura. Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais amplo. E esse país nas minhas afeições, e esse esposo querido, essa filha tão extremamente amada, Túlio. Tudo me obrigaram os bárbaros a deixar. Ó, tudo até a própria liberdade. Então aqui essa passagem fala sobre uma pessoa contando sobre quando foi pega pelos escravizadores, tá? Ela precisou deixar tudo para trás, inclusive a liberdade. Deixou tudo para trás quando os bárbaros, tudo me obrigaram os bárbaros a deixar. Ó, tudo até a própria liberdade. Então, essa obra é bem um romancezinho assim, que tem aquele enredo de triângulo amoroso, tá? Mas o interessante aqui é em volta do tema abolicionista, tá? Fala sobre a escravidão e denuncia a escravidão, tá? Úrsula é uma obra, sim, muito importante, exatamente pelo fato de ter sido um romance abolicionista quando estava acontecendo a escravidão e foi escrito por uma mulher negra, né, gente? É muito louco, a gente sabe, não, muita gente não sabia disso, eu não sabia disso há pouco tempo atrás, assim, um ano atrás eu não sabia da existência de Maria Firmina dos Reis e eu sou uma estudante, né, de letras, eu já estudava letras há 3 anos e não fazia ideia da existência da Maria Firmina dos Reis, então é importante que a gente faça essa redescoberta, né? Então vamos ver outro trecho aqui agora, o trecho de A Escrava, esse conto que eu vou botar para vocês, que é um conto bem curtinho assim e tranquilinho de ler e traz bastante reflexão, porque a gente consegue sentir a dor dos escravos, tá? Minha mãe era africana, meu pai de raça índia, mas de cor fusca. Era livre, minha mãe era escrava. Eram casados e desse matrimônio nasci eu. Para minorar os castigos que este homem cruel infligia diariamente à minha pobre mãe, meu pai quase consumia seus dias ajudando-a nas suas desmedidas tarefas. Mas ainda assim, redobrando o trabalho, conseguiu um fundo de reserva em meu benefício. Aí continua contando aqui, vou dar um spoilerzinho do conto, a continuação aqui desse trecho é que ele começou, o pai da escrava
que é o título aí, né, do conto, o protagonista, o pai da escrava, ele juntou dinheiro para pagar a carta de alforria, tá? Que era vendida pelos feitores, né? E aí, essa carta de alforria era falsa, né? Olha que absurdo. Então, como o pai da escrava não sabia ler, ele achou que o feitor lá estava sendo honesto. E ele juntou dinheiro que ele não tinha para poder pagar essa carta de alforria para a escrava ser livre, e era uma enganação. Sim, nossa. E, né, isso aí não deve ser só história, isso deve ter acontecido muito. E infelizmente, o pai da escrava não saber ler. Mas isso é só um pedaço da história, né? Do conto. Tem muito mais sobre esse conto e é um conto bem, bem interessante de ser lido. Vou botar para vocês. Então, essa foi a Maria Firmina dos Reis. Trouxe para vocês. Ficaram com alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Querem ligar o microfone e trocar uma ideia sobre? Fica à vontade. E depois vamos para as questões rapidinho, que já está batendo horário. Queria muito saber o resto da... Ah, vai ler, vamos ler, gurizada, que ler é importante. Nenhuma dúvida, inclusive, acho que vou ler o Úrsula completo. Ler que é muito bom. Eu conhecia só um trecho. Para aqueles que não têm um pouco de medo de ler todo um romance, que ficam um pouco intimidados com várias páginas, leiam um conto A Escrava, que não tem nem 3 páginas, eu acho, tá? É bem de boa de ler e é uma coisa que é necessária, né? A leitura é fundamental, principalmente para vocês que vão fazer Enem, né, gente? Vocês vão chegar lá no Enem, cada prova tem 90 questões. Todas as questões praticamente são um livro, né? É uma página, é uma bíblia. Então, vocês precisam se acostumar com a leitura, né, gente? É necessário praticar a leitura e só vão se habituar com essa facilidade da leitura, já pegar o gosto também lendo. Ou eu tô lendo um livro de quase 900 páginas. Meu Deus do céu. Bota o fé. Deus abençoe. 900 páginas, admirei essa. Essa aí é a guerreira. Eu amo ler, ainda bem. Ai, que bom. Amei que vocês amam ler. Então, vou botar lá o conto, quero vocês lendo, hein? Depois vou cobrar um resumo. Não vou cobrar resumo, nada. É brincos. Semana que vem a gente conversa sobre. Ah, vocês querem conversar sobre? Então tá. Podemos abrir um debate no início da aula sobre Maria Firmina dos Reis. Sobre Úrsula ou sobre a escrava? Antes de entrar para o realismo. Há pouco tempo eu estava lendo 2 livros ao mesmo tempo. Mas vocês são todos leitores, que maravilha! É muito bom, gente. É muito bom. Quando eu tinha a idade de muitos, vocês que eu vejo que alguns têm 16, 17, 15 anos, eu não tinha muito vontade de ler. Acho que é escrava, porque é menor e deve ter gente que não consegue distribuir tanto tempo para ler Úrsula. É bem grandão. É, verdade, Úrsula é grandão. Então tá, vou marcar aqui. Semana que vem eu vou dar aula também, porque eu não tinha dado semana passada, porque estava louca no final do semestre com meus estágios. Então, assim, vou deixar de tema para vocês a leitura de A Escrava, que é bem tranquilo. E aí, no início da próxima aula, a gente vai começar um debate sobre A Escrava, tá? Agora, no final da aula, eu já vou disponibilizar o PDF, tá bom? Do conto. Vamos ler, galera. Semana que vem, vocês têm até terça-feira que vem para ler. Bem de boas, tá? Bem tranquilo. Qualquer coisa me chamem. E o início da aula que vem é um debate sobre a escrava. Quero que todo mundo participe. Pode falar bastante, que eu adoro, 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 tá? Então vamos para uma questãozinha só para fechar nossa aula, que é uma questão do Castro Alves aqui, tá? Vamos ver o que é cobrado nessa questão. Mocidade e morte. Ó, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma,
Nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde. A sombra fresca da palmeira erguida. No trecho acima de Castro Alves, reúnem-se vários dos temas e aspectos mais característicos de sua poesia. São eles, vamos lá, quais são as características lá do Castro Alves, pessoal? Vamos ver as opções. Identificação com a natureza, condorerismo e erotismo. Aspiração do amor e morte, sensualismo, exotismo. Sensualismo, aspiração do absoluto, nacionalismo, orientalismo. Personificação. Olha, eu não estou nem falando as alternativas, mas espero que vocês estejam seguindo comigo. D. Personificação da natureza, hipérbole, sensualismo, velado, exotismo. Aspiração de amor e morte, condorerismo, hipérboles. E aí, qual vocês acham que são os aspectos mais característicos da poesia do Castro Alves e que estão aparecendo aqui nesse trecho do poema? Acho que há. E quem mais? Ótimo, Luísa. Tá. Quem mais? Vamos lá, vamos responder para vocês terem o intervalo de vocês. Ah, que mais? Todos A? A e D, na verdade, Vitor. Vamos ver. Personificação da natureza, hipersensualismo velado e exotismo. Por que tu tá entre a D e a A? Entre A e B, aspiração do amor e morte, sensualismo e exotismo. Vocês estão vendo amor e morte aqui, nessa poesia, aonde? E, e um sensualismo velado, vocês veem também, aonde? Lembrando ali, lá das características do condorerismo. Na A, os três conceitos retratados se fazem presentes no conto, mas eu lembro de você ter comentado sobre pérolas, se algo que ajuda a definir o terceiro movimento. Então, aqui nesse trecho desse poema, a resposta correta, já vou dar vários aí, acertarem. Quem não acertou ficou em dúvida, mas tá ótimo, né, gente? Vocês raciocinaram muito bem. Identificação com a natureza, condorerismo e erotismo. Essa é a resposta correta, tá? E por que não é a B? Porque a B, aqui é a aspiração de amor e morte, isso seria uma característica lá da primeira geração, da segunda geração romântica, que é a ultra romântica, que tem essa adoração aí entre o amor e a morte, fica ali num sofrimento, uma coisa, tá? Então não poderia ser a B. E não poderia ser a D porque por causa do sensualismo velado e o exotismo também, tá? Porque no condorerismo, na terceira geração do romantismo, a gente vai ter erotismo, e é um erotismo explícito, e que também vai aparecer aqui, tá? Não é nada velado, não é nada que nem a primeira geração e a segunda, que na segunda, principalmente, era a mulher, era como se fosse inalcançável, aquela coisa do sofrimento que o poeta ia lá e escrevia e é inalcançável aquela mulher que eu não consigo tocar, tá? Então, a resposta correta é a letra A dessa questão. Identificação com a natureza, condorerismo e erotismo, tá? Terceira geração romântica, lembrem. Lembrem da ave,
com os braços bem abertos, voando lá por cima dos Andes, tá? Que representa a liberdade, e a liberdade, vocês podem lembrar, liberdade de quem que esse povo queria? Liberdade dos escravos, tá? Então, o pessoal aqui, os autores dos condoreiros, eram abolicionistas, tá? Quando falavam de amor, eles falavam de uma forma erótica, nada muito velado, nada muito, é impossível. Aparece de forma erótica, tá? Então era isso. Ficou alguma dúvida quanto à terceira geração ou a questão?